boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Roberta, porque eu estou aqui por causa dela. Há algum tempo atrás, ela me convidou para uma conversa sobre vilania, e dessa conversa resultou essa mostra que vocês estão acompanhando, e algumas tentativas, algumas aproximações a um tema que não é um tema fácil, que não é um tema simples, que na verdade não tem uma reflexão maior dentro aí do universo do cinema e do audiovisual brasileiro, embora pareça ser algo trivial, algo coloquial, algo cotidiano. E a minha fala, que é efetivamente uma conversa, eu não sou especialista em vilania, a minha fala vai tentar inclusive delimitar um pouco o que a gente pode talvez chamar de vilania e evitar certas aproximações que são muito comuns no cotidiano em relação a outros termos que talvez inclusive circulem mais, como violência, maldade, crueldade, etc. Para que a gente compreenda aí, inclusive, o recorte que foi proposto para a mostra, onde há filmes em que você vê a violência de uma forma mais do que explícita, filmes até muito famosos aí nos últimos tempos, tipo Cidade de Deus, Tropa de Elite, mas também outros filmes que eventualmente a gente não associaria num primeiro momento a um universo da maldade, da violência, da vilania, etc. Há musicais, há comédias, há melodramas, e talvez a tentativa nossa seja justamente o de não só abrir o leque, ampliar aí, digamos assim, uma compreensão maior em relação ao cinema, mas também ampliar aí um entendimento do que possa vir a ser chamado de vilania. De uma maneira geral, aí nos últimos tempos, digamos assim, a maldade está na crista da onda, a maldade está no ar, a maldade está nas telas, a maldade parece que virou, digamos assim, um lugar comum na vida brasileira, pelo menos aqui no século XXI. E nesse sentido, inclusive, você vê reaparecer aquelas indicações, aquelas críticas, aquelas configurações que dizem: olha só, a sociedade está violenta porque os filmes estão muito violentos, porque a gente só produz filmes violentos, porque o cinema brasileiro é agora não mais sinônimo de erotismo, de pornô chanchada, mas agora é sinônimo de violência, enfim, de confrontos armados, bélicos, de uma construção explícita de uma dimensão como essa. Se, de fato, esse tipo de colocação, de postura está circulando por aí, por conta disso, a gente tem que ter ainda mais cuidado quando propõe, por exemplo, uma mostra chamada A Vilania no cinema brasileiro, e quando tenta pensar esse tema de uma forma um pouco mais detida. Eu vou começar tentando fazer uma breve e simples distinção. Eu não vou me aprofundar em nenhum ponto, mas vocês, se quiserem, podem, digamos assim, indagar, se é possível, de repente, ir mais fundo ou ter uma caracterização melhor. Eu vou tentar colocar alguns termos em jogo e tentar fazer uma caracterização simples inicial. A primeira distinção que eu gostaria de fazer, ou na verdade a primeira definição que eu gostaria de fazer é em relação à violência. Para mim, dentro da mostra e nessa palestra, o que eu entendo como violência, e não só eu, enfim, muitos estudiosos que se debruçaram sobre o tema preferem delimitar exatamente o que se vai chamar de violência. Para mim, violência tem a ver com um atentado físico, sempre físico, concreto, material, dirigido também a algo específico, que é o corpo humano. Violência é um ato físico contra o corpo de alguém. Nesse sentido, é algo muito preciso. Toda vez que eu falar em violência, eu estou falando no envolvimento de uma agressão concreta ao corpo de outra pessoa. Não estou falando, por exemplo, numa agressão verbal. Estou falando numa agressão física, um soco, uma facada, um tiro, etc. E
ao mesmo tempo que eu estou colocando uma certa definição de violência para vocês, eu estou afastando de imediato esse termo na nossa conversa. Senão a gente vai passar por territórios muito complexos e eventualmente muito confusos em relação aí o que a gente possa vir a caracterizar como vilania. Num segundo momento, distinguir duas palavras que obviamente têm uma proximidade, obviamente trocam ali elementos ou se superpõem, que são maldade e vilania. Não é maldade e violência, é maldade e vilania. Vamos tentar definir aí o que seria cada um desses termos e como é que a gente pode aproximar esses termos de um universo específico, que é o universo do cinema brasileiro. Eu não estou pensando isso para o cinema em geral, não estou pensando isso para outras cinematografias, estou pensando isso para a nossa história, cultura, sociedade, etc. Vou caracterizar a maldade e a vilania de uma forma muito simples, básica, sem nenhuma precisão conceitual, sem nenhum fundamento acadêmico maior. Tá? É simplesmente uma leitura pessoal e uma proposição para vocês. Então eu vou chamar de maldade a um estado de insatisfação ou de perversão. Tá? Então, de alguma maneira, de um lado é uma carência, uma ausência, do outro lado é uma alteração de estado, supondo aí, e é apenas, digamos assim, uma indicação, supondo aí que exista um estado outro, considerado, vamos dizer, natural. Tá? Então, a maldade seria essa insatisfação de um lado e essa perversão do outro lado. A gente vai tentar desenvolver isso um pouco mais adiante, mas é bom reter essas palavras. E a vilania não seria um estado, seria uma condição, e sobretudo ela seria caracterizada como algo que rompe, como uma ruptura. Tá? E, para além de ser caracterizada como uma ruptura, também como um estigma. Tá? Então a vilania teria, digamos assim, uma natureza outra, completamente diversa da ideia ou do conceito de maldade. Então maldade é uma insatisfação ou uma perversão de um lado, vilania é uma ruptura ou um estigma do outro lado. Por enquanto isso é completamente obscuro, está muito solto, mas a gente vai tentar chegar a uma conclusão em relação a essas proposições. No fundo, se a gente revisita aí um certo conjunto de estudos que vai tentar se aproximar ou da ideia de maldade ou da ideia de vilania, e muitos desses estudos não vão fazer uma diferenciação maior entre uma coisa e outra, ou entre uma ideia e outra, ou entre um conceito e outro, a gente vai encontrar aí, digamos, algumas tendências, algumas concepções, algumas proposições, e eu peguei algumas delas só para trabalhar com vocês. A primeira e talvez a mais difundida e a mais óbvia, eu vou chamar simplesmente de essencialista. Então, o que seria essa postura essencialista ou essa concepção essencialista? Seria aquela que deriva, digamos assim, de uma matriz religiosa, seria aquela que deriva, no caso da nossa cultura, aí de uma tradição judaico-cristã, seria aquela que estabelece a ideia do bem e do mal. Tá? Uma proposição dicotômica ou, se quisermos ali partir sobretudo de Santo Agostinho, uma proposição maniqueísta. O que está pressuposto aí nessa proposição maniqueísta? E aí, em vez de voltar a um ou outro pensador, ou filósofo, ou teólogo cristão, a gente pode voltar simplesmente à Bíblia, que é um conjunto de textos que vai se consolidando ali ao longo do tempo, chega sobretudo à Idade Média como um corpus quase definido, e trabalhar a partir desse texto o que seria aí essa ideia do bem e essa ideia do mal. Como é que isso se apresentaria dentro desse texto. E aí a gente pode retomar duas noções muito simples, muito conhecidas de todos nós, que é, digamos assim, a atitude mesmo, ou a atitude primeira, que esse texto pressupõe de cada um de nós, de cada ser humano. Então, de um lado,
Você vai ter, digamos assim, a proposição da fraternidade, tá? Isso na figura do Cristo e no Novo Testamento é talvez o dado mais importante. E do outro lado, a ideia da partilha, que está figurado sobretudo, por exemplo, num quadro muito famoso como a Santa Ceia, e que seriam princípios cristãos fundamentais. Tá? Então, se a gente entender a Bíblia como um livro não exatamente normativo, mas como um livro que põe ali, digamos assim, uma certa direção, um certo caminho, aponta ali para um certo comportamento que hoje em dia a gente chamaria simplesmente de ético, ele estabelece duas noções fundamentais que serão quebradas imediatamente e permanentemente ao longo da história e que vão gerar aí atitudes, situações, comportamentos que vão ser condenados. Então, de um lado, se a gente pode falar em bem, a gente pode falar, por exemplo, na fraternidade como um bem, e a gente pode falar na partilha como um bem, e do outro lado, a gente pode, digamos assim, nos aproximarmos, compreendermos, vislumbrarmos, detectarmos, definirmos situações exatamente opostas a essas, ou seja, por exemplo, a falta de fraternidade. A falta de fraternidade vai significar uma hierarquização entre os homens. Hoje a gente pode falar de classes sociais como uma dessas formas de hierarquização, mas existem muitas outras. Mas o que é fundamental aí é reter a ideia de uma quebra da fraternidade por uma hierarquização das sociedades humanas. E essa hierarquização, em maior ou menor grau, vai se confrontar com esse princípio e vai ser condenada a partir desse princípio, em maior ou menor grau. Sobretudo nas falas do Cristo, isso é muito forte, isso é muito claro, isso é muito direto, e ele não permite em nenhum momento que você hierarquize o que quer que seja. De outro lado, em relação às formas de partilha, você vai ter como um contraponto a isso, não a partilha, mas a incorporação pessoal e individual, a manutenção sem o compartilhamento e, sobretudo, a exploração do outro em favor de um enriquecimento pessoal, e aí não se fala apenas de dinheiro. Tá? Esse enriquecimento pode ser de variada ordem, mas ele está, digamos assim, no extremo oposto da ideia da partilha. Você pode partilhar a comida, o espaço, o conhecimento, enfim, você pode partilhar qualquer coisa, mas, sobretudo, no advento do capitalismo e no seu momento atual, aí, talvez numa espécie de supercapitalismo, qualquer coisa, no limite ainda não chegou no ar, mas já chegou, por exemplo, num bem básico como a água, qualquer coisa pode ser explorada, monetarizada no sentido maior da palavra e colocada à disposição de uns, mas negada a muitos outros. E isso quebra esse princípio fundamental da partilha. Então, esse essencialismo não é só a ideia do bem e do mal abstratos, não é só a ideia de uma oposição, por exemplo, entre Deus e o diabo. É preciso aí ter um pouco mais de interesse pela Bíblia, um pouco mais de interesse pelos princípios que ela constrói ali ao longo dos seus versículos, para se entender do que se trata aquela proposição, de um lado como ideologia, do outro lado como um corpus efetivamente ético de relações entre os homens. Então, quando se fala em bem, é preciso sair de um nível abstrato e entrar efetivamente na ação humana que representa esse bem, segundo essa perspectiva judaico-cristã. Da mesma forma, quando você concebe aí a ideia do mal, como se expressa, ou como se apresenta, ou qual é a concretude desse mal em meio à sociedade humana. Então, por exemplo, se a gente percebe ou a hierarquização entre os homens, ou a exploração de um homem pelo outro, você aí de fato encarna, no pleno sentido teológico, você encarna essa ideia do mal a partir da atitude mesma que se tem ou que não se tem. A omissão também é uma atitude em relação aí, digamos assim, às relações entre os homens. Então, o maniqueísmo, ele não é alguma coisa que se liga na origem, é bom ter isso em mente, na origem,
origem aqui eu estou chamando do texto bíblico, não se liga na origem a ideias abstratas. E, digamos assim, nós vivemos um tempo em que essas ideias abstratas elas circulam muito mais do que nós imaginamos, sobretudo através ou sob a forma de imagens. Tá? Então, eventualmente, você associar uma figura qualquer, uma pessoa qualquer, por exemplo, a figura do diabo, imediatamente há uma transferência das supostas qualidades do diabo para essa pessoa. Como se a pessoa fosse ali amigo do diabo e, portanto, tem a mesma visão, as mesmas qualidades, a mesma maneira de ser, a mesma atitude, etc. Como algo que é construído como se fosse natural. É preciso pensar o que significa esse bem, o que significa esse mal ali nessa origem. E é preciso pensar também que certas proposições nesse sentido foram se diluindo, ou foram se apagando, ou foram sendo esquecidas em relação às práticas sociais mais contemporâneas. A segunda, digamos assim, proposição em relação à ideia ou de maldade ou de vilania, para além dessa primeira que eu chamei de essencialista, é a hobbesiana. E aí eu estou citando um autor específico, que é o Thomas Hobbes, um filósofo que é muito mais conhecido ali pelo seu exame das questões políticas, da figura do Estado, etc, 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 mas que vai trazer uma grande diferença, digamos assim, de construção discursiva, de construção simbólica, em relação à ideia do bem e do mal, sobretudo ao locus, ou seja, o lugar de origem do bem e do mal. No texto bíblico, fica muito claro que o mal sempre vem de fora do homem. Isso é extremamente importante. De onde vem o mal? Na Bíblia vem de duas figuras muito específicas. De um lado, do diabo, que é não só uma figura simbólica, mas, de fato, alguém que estabelece uma ideia acessória, que é uma ideia muito importante, que é a questão do poder. E, do outro lado, uma figura muito definida para nós, que é a mulher. Tá? O homem nasceu bom, segundo a Bíblia, e foi corrompido pela mulher. Ele comete o pecado por causa da mulher, por causa de Eva. Tá? E isso, inclusive, vai ter consequências simbólicas muito grandes que nos atingem ainda hoje e, sobretudo, são muito fortes dentro do universo cinematográfico. A figura da mulher ela não está caracterizada negativamente a partir da Bíblia. Você vai encontrar em textos bem mais antigos já uma indicação nesse sentido. E aí eu vou dar um exemplo preciso que vem da obra do Aristóteles. Em seu tratado de biologia, Aristóteles vai considerar a questão da maternidade, do bebê, do feto, e das circunstâncias de você ter ali um nascimento natural, normal, tranquilo, e um nascimento anormal. Então, ele diz que quando o bebê nasce com algum problema, alguma doença, ele caracteriza esse bebê como deformado, e a palavra que ele usa em grego a gente traduz hoje como monstruoso. Essa é a origem da palavra monstro. Tá? É o feto deformado, é o feto mal nascido. E ele diz que a origem dessa característica, desse problema, dessa doença, e aí os termos vão se multiplicar ao longo dos anos, é a mãe. O problema não é do bebê, o problema é da mãe. A mãe que teria ali, digamos assim, uma deficiência qualquer, e isso teria sido transmitido ao feto, e o feto nasceu monstruoso. Então a figura feminina ela já tem digamos assim, uma imagem negativa desde a sociedade grega antiga. E a gente sabe o quanto, digamos assim, essa ideia do monstro ela é uma ideia importante ao longo dos séculos na sociedade ocidental e o quanto ela se tornou fundamental no século XIX e XX, particularmente no cinema. Não só pelos monstros enquanto tais, essas criaturas
vindas de lugares estranhos, de planetas distantes, de dimensões outras, e que não correspondem à forma humana, mas também porque o ser violento, o criminoso, o assassino, o serial killer, etc., ele é caracterizado até hoje na imprensa cotidiana, basta pegar a Folha, o Estadão, etc., ele é caracterizado sempre como um ser monstruoso. Então, se você vai definir alguém, um indivíduo qualquer que cometeu um crime, se o crime sai supostamente da esfera banal, sobretudo quando o crime envolve morte, quase sempre essa figura é caracterizada como uma figura monstruosa. Então, dentro da perspectiva essencialista, o mal ou a vilania, ela viria de fora. Para usar um exemplo bem trivial, quando as nossas mães, quando a gente é pequeno, chega perto da gente e diz cuidado com as más companhias, ela está atualizando essa ideia e dizendo, olha, eu sei que você é bom, mas você é suscetível de influência. Existem outras figuras no mundo que encarnam essa maldade, essa violência, essa vilania, e elas podem te arrastar para o pecado, para o crime, no fundo, para a morte. Então, se na perspectiva essencialista o mal vem de fora, o Hobbes vai ser um dos primeiros pensadores que vai romper com essa construção e vai dizer que o mal, e ele não usa a palavra vilania, ele usa a palavra mal, que o mal é inerente ao homem. Tá? E de onde viria o mal, ou seja, qual é a origem do mal, segundo Hobbes? Hobbes diz que o homem é atravessado por paixões e por desejos. O homem não conseguiria controlar completamente, ou às vezes nem minimamente, essas duas dimensões, tanto as paixões quanto os desejos. E nesse sentido ele carrega isso consigo desde o nascimento. Tá? Então ele é a fonte de todos os males, segundo Hobbes. Isso está traduzido inclusive na famosa frase que é de sua autoria: o homem é o lobo do homem. Tá? Então, de alguma maneira, há uma inclinação do homem não mais para o bem, mas ao contrário, há uma inclinação do homem para o mal, a partir de uma coisa que lhe é inerente, que é uma característica sua, e que ele eventualmente não tem condição de lidar na esfera estritamente individual. Daí, inclusive, Hobbes vir a fazer o elogio do Estado forte, etc, etc, etc. A gente não vai entrar nisso aqui. O que nos interessa é a percepção de que pode haver uma outra origem para o mal, uma outra origem para a dimensão vilanesca. Então, a partir desse momento, passam a conviver essa perspectiva essencialista e essa perspectiva hobbesiana. E a gente sabe o quanto, a partir do momento do Hobbes, sobretudo a perspectiva essencialista vai perder terreno, vai perder importância, vai deixar de conduzir os destinos da sociedade de uma forma mais direta. Ou seja, quando se chega ali na Revolução Francesa, o Estado teológico cede espaço a um Estado nacional, a um Estado comandado por determinados grupos da sociedade, cede a, digamos assim, o Estado burguês por excelência, construído num primeiro momento no Ocidente e que se consolida ali ao longo do século XIX. Então, essa concepção hobbesiana ela é importante porque ela não só se contrapõe à essencialista, mas ela vai ser usada como uma fonte de explicações, sobretudo no século XIX, a respeito das disfunções da sociedade. Por que tem crime, por que, enfim, há crimes, entre aspas, violentos, etc, etc, etc. É preciso dar uma resposta a isso, e a resposta vai ser uma resposta, às vezes, muito abstrata. Isso é da natureza humana. Tá? Então, o homem carregaria isso consigo desde a origem. A terceira perspectiva eu vou chamar de positivista. Ou seja, em vez de partir de princípios abstratos,
aqueles pensadores, aqueles cientistas de natureza positivistas. O que significa ser um pensador ou cientista de natureza positivista? Que acredita no instrumental da razão como uma forma de conhecer adequadamente o mundo, o que acontece no mundo, os fenômenos do mundo, e dar, digamos assim, a esses fenômenos a adequada explicação sobre sua natureza, seus desdobramentos, suas influências, enfim, o que esse fenômeno abarcaria ali a certa altura. Então é preciso embasar as explicações de uma lógica racional, e essa lógica racional sustentaria ali a certa altura, por exemplo, as explicações sobre por que existe o mal, qual é a natureza do mal, qual é a configuração do mal, o que a gente pode chamar de mal, etc, etc, etc. E os, vamos chamar de cientistas positivistas, mais do que os pensadores positivistas, esses cientistas vão, de alguma maneira, tentar embasar isso a partir de um conceito-chave advindo ali do iluminismo, advindo ali do contexto que emerge com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial, que é o conceito de civilização. Quer dizer, se a humanidade tem um sentido, o sentido é ela se tornar cada vez mais civilizada. A razão instrumentaliza o homem para ele fazer o que é correto, o que é necessário, o que é desejável, o que é justo, o que é bom, e você atingiria em algum momento à frente um estágio tal em que toda a sociedade participaria dessa condição benéfica, o tal estado de bem-estar social de que se falou muito no século passado. Você atingiria essa condição benéfica, e isso seria a distinção entre os vários grupamentos ou as várias sociedades do mundo. Então existiriam sociedades civilizadas e sociedades não civilizadas. As não civilizadas, eventualmente, em vários estágios. Estágios bárbaros, estágios primitivos, estágios arcaicos, mas, de uma maneira geral, estágios não civilizados. É óbvio que a gente sabe hoje, de uma forma muito clara, que isso não é ciência, que isso não é uma definição que sirva para toda e qualquer coisa, para todos, que isso, na verdade, foi gestado na Europa, um continente, sobretudo a partir do século XVIII, XIX, um continente colonialista, um continente imperialista, um continente que erigiu sua imagem como civilizada a partir de uma diferenciação artificial. O outro não é humano, o outro é bárbaro, selvagem, canibal, etc, etc, etc. Imagens que, inclusive, nos interessam muito, muito mesmo, porque só para ficar num exemplo, aliás, dois, muito diretos em relação a essas imagens e essa separação entre sociedades civilizadas e não civilizadas, um dos textos fundamentais para essa caracterização é um texto do Montaigne, um filósofo francês, que foi testemunha ocular da apresentação na corte francesa, ali no século XVII, de um índio brasileiro, que ele vai definir, vai caracterizar de duas maneiras, selvagem e canibal. Sendo que hoje se sabe que o índio que estava lá é de uma etnia que não era canibal. Tá? A gente sabe o quanto o famoso bispo Sardinha, que foi comido ali na aurora da civilização brasileira, ele digamos assim, ganhou aí as mentes dos homens, ganhou aí fóruns históricos, ganhou aí uma imagem simbólica que carregamos de certa forma até hoje como uma sociedade canibal, leia-se predatória, tá? E que de alguma maneira nos afasta, mesmo que da nossa perspectiva talvez por milímetros, de uma condição civilizada propriamente dita. Então Montaigne cria essa imagem, e essa imagem, por exemplo, na cultura francesa, na sociedade francesa, na literatura francesa, ela é tão forte que ela vai ganhar a mente de um menino. Um menino que ali por volta de 1834, aos 14 anos, escreve um conto
um conto que tem um título em latim, Qui Quod Volueris, e que foi adaptado. Esse conto nunca foi publicado, ele é um conto que ficou incompleto, mas que foi traduzido e adaptado para o cinema há 5 anos atrás, por um diretor brasileiro chamado Ricardo Miranda. Ele fez um filme chamado Djaliot, a partir desse conto escrito pelo Gustave Flaubert. Flaubert, aos 14 anos, escreveu esse conto, e o conto tinha uma historinha relativamente simples. Um cientista francês vem ao Brasil, o conto se passa no Brasil, para fazer uma experiência. Ele vai casar, ou acasalar, uma mulher, uma escrava, com um orangotango, para ver o que nasce daí. Ele quer ver se é possível, digamos assim, observar o nascimento de algo que não seja um monstro. Mas, obviamente, o que nasce é um monstro, que ele adota como uma espécie de filho. O nome desse rapaz / monstro é Djaliot, daí o título do filme do Ricardo Miranda. Ele pega o personagem, e Djaliot vai ter um destino funesto. Ele vai ser tomado por sua condição animal, o que significa dizer que ele vai ser tomado pela paixão e pelo desejo. Ele se apaixona pela esposa do cientista, ele a deseja sexualmente, e não podendo possuí-la, ele vem a matá-la. O cientista o mata, o empalha e o coloca num museu em Paris. Esse é o conto. Então, essa animalidade, essa monstruosidade, essa condição vai caracterizar, por exemplo, os não civilizados. E a gente percebe aí os fundamentos das ideias dos Hobbes. Então as sociedades ditas primitivas, as sociedades ditas bárbaras, as sociedades ditas selvagens, são as sociedades marcadas pelo instinto, marcadas pela condição animal, cujo extremo seria o canibalismo. Então, a gente não está falando, por exemplo, de um cinema de 50, 100 anos atrás, a gente está falando de um filme de 5 anos atrás, em que um realizador brasileiro se propõe a refletir qual foi a imagem mesmo que se construiu do Brasil, por exemplo, no pensamento europeu do século XIX, e de onde vem essa imagem. Então é extremamente importante perceber aí que, de um lado, essa caracterização que eu estou chamando de positivista, ela no fundo é uma caracterização europeia, ainda que, por exemplo, ela seja absorvida no Brasil pela geração de 1870, e essa, digamos, absorção, essa caracterização, ela durou um século no Brasil. Se vocês forem ver um filme chamado Brasil Verdade, que é um documentário de 1968, ele é um documentário de episódios. Um dos episódios é um episódio chamado Memória do Cangaço, que é um episódio dedicado ali, sobretudo, à figura de Lampião. Mas esse episódio abre com um depoimento de um médico da Faculdade de Medicina da Bahia, e esse médico vai explicar por que o cangaceiro era um ser inferior. E ele dá explicações antropométricas, de medição do tamanho do cérebro, etc, etc, etc. Ele diz, naturalmente, o Brasil tem o problema que tem porque ele é constituído a partir de uma raça inferior. Então isso não é 1868, isso é 1968. Então esse tipo de absorção do pensamento positivista europeu, e dentro dele particularmente a absorção do pensamento eugenista, essa ideia de uma raça superior e muitas outras raças inferiores, foi muito forte num país como o Brasil. Então, de alguma maneira, vocês vão encontrar em muitos filmes indicações nesse sentido. E isso significa que você estabelece hierarquias, você estabelece divisões, você estabelece construções simbólicas que expressam, digamos assim, essa ideia de que onde está o mal? O mal está no primitivo, o mal está no arcaico, o mal está no instintivo, o mal está no animalesco. Bom, e se eu caracterizar um povo como um povo canibal, ele é um povo do mal.
Tá? Então, digamos assim, forma-se um pensamento, e mais do que um pensamento, forma-se um conjunto de signos, um conjunto de símbolos, um conjunto de imagens que vão traduzir essa maldade, por exemplo, seja no índio brasileiro, seja no cidadão brasileiro contemporâneo. Eu me lembro muito de uma revista francesa, ela publicou Revue du Cinéma d'Amérique Latine. Ela publicou em 2004 um número, ela é anual, um número que trazia na capa uma suposta imagem do Cidade de Deus, do Fernando Meirelles. E na capa você tinha um menino sentado numa cadeira, com um rifle de madeira, como se fosse um brinquedo, mas enorme, um rifle tosco, de pedaços de madeira. O lugar eu consigo identificar, ele está ali no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, e ele está apontando para a favela como um todo. Essa imagem não existe no filme. Essa imagem foi construída para além do filme e colocada ali como uma capa que talvez fosse mais ilustrativa, mais clara, mais direta para um público francês ou europeu. Isso demonstra o quanto a gente está falando de coisas que, mais uma vez, não estão há 100, 150 anos atrás, estão aqui do nosso lado. Então essa dimensão positivista, ela é muito importante para nós, porque ela vai construir uma imagem de fora sobre nós mesmos, uma imagem que eventualmente a gente incorporou, quer dizer, o Brasil incorporou, a sociedade brasileira incorporou, e uma imagem com a qual você vai lidar aparentemente de um ponto de vista racional. Só que esse ponto de vista racional tem como fundamento a proposição do Hobbes. São as paixões e os desejos que dominam esses povos não civilizados. Não é à toa que o Brasil até hoje, dentro do imaginário mundial, é uma terra erótica, é uma terra de paixões violentas, é uma terra desregrada, etc, etc, etc. Tá? Então, acho que 3 dicotomias são importantes frisar: instinto versus razão. Tá? O instinto caracteriza os não civilizados, a razão caracteriza os civilizados. Primitivo versus superior. Então, o primitivo caracteriza os não civilizados, o superior caracteriza os civilizados. E barbárie versus civilização, que seria aí o par operativo. Como é que você sabe que alguém está no rumo da civilização? Você tem que domar a animalidade. Qual é, dentre as várias práticas humanas, as várias práticas simbólicas humanas, aquela que melhor expressa a passagem de um estado ao outro? Isso está lá, sobretudo, na obra do grande antropólogo que passou aqui por São Paulo, que é o Claude Lévi-Strauss. Então ele diz que o que separa um mundo do outro é o fato de você incorporar as regras à mesa, de você não comer mais a carne diretamente ali do animal morto, mas você cozinhar, você cortar, você usar o garfo, a faca, você ter toda a etiqueta à mesa para proceder, digamos assim, à alimentação de uma forma consciente, leia-se, de uma forma regrada. Então, o que distingue não civilização de civilização é a regra. Tá? Esse é o ponto-chave. E é aí que a gente põe um pouco maldade de lado, como algo que eventualmente perde contornos mais nítidos e fica, sobretudo, com vilania. Vilania significa você romper a regra. Todo e qualquer grupo, sociedade, cultura que romperia aí uma regra supostamente geral, supostamente universal, supostamente civilizada, seria naturalmente um povo primitivo, etc, etc, mas sobretudo um povo vilanesco. Um povo que se entrega à animalidade, se entrega aí a essa falta de regra ou de regras. Tá? Então esse é um dado chave aí para a compreensão desse processo e de como ele opera. O que você pode chamar
de vilanesco? Tudo que quebrar a regra. E não existe uma única regra. Existem milhares de regras e as regras são pactuadas e repactuadas. Romper a regra é produzir um ato vilanesco. É aí que a gente encontra uma formulação como, por exemplo, a shakespeariana. Shakespeare é um sujeito realmente extremamente perspicaz, inteligente e de uma capacidade de formulação realmente extraordinária. Porque ele está na origem mesmo desse processo, ele está lá no século XVI, ele está lá percebendo a sobreposição do Estado, digamos assim, burguês sobre o Estado teológico, ele está lá percebendo a constituição do capitalismo e, digamos assim, a sua estruturação, ele está lá percebendo que há um jogo de poder, há uma disputa de poder em função desses novos tempos, ele está lá percebendo que é preciso estabelecer aí o limite entre o que você vai chamar de justo e aquilo que você vai chamar de injusto, pecaminoso, ímpio, etc, etc, etc. E o catálogo que vai chegar para vocês em breve, tem um texto meu lá em que eu pego lá uma passagem do Hamlet, porque o Hamlet é aquele que fica gritando pelos corredores, vilania, 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 é a palavra que ele adora, né? Mas é preciso cuidado com, digamos assim, a imagem que o próprio Hamlet cria de si mesmo, como um ser vilanesco, porque é ele que vai definir o que poderia ser chamado de vilania ali no contexto da peça, no contexto da disputa política. A disputa política ela é legítima em qualquer sentido. Tá? Mas, uma vez que você tenha atingido o poder, que você seja o poder, você é capaz de ditar as regras. E o que você espera é que os outros sigam as regras em relação à disputa do poder político. É por isso que, inclusive, ele, digamos assim, se dá mal no final, porque ele acredita que um oponente vá, digamos assim, disputar um embate de espadas de uma forma legítima, seguindo a regra. Imagina agora nas Olimpíadas lá, disputando medalha de ouro de florete, um dos oponentes vai e envenena a sua espada e atinge o outro cai no meio da disputa e ele ganha a medalha de ouro porque o cara, de repente, ali teve uma síncope, um ataque do coração, supostamente, na verdade foi envenenado, e, portanto, enfim, o sujeito ficou de pé, não tem nada a ver com isso. Ele simplesmente ficou de pé, tem direito à medalha de ouro. Romper a regra, não só dessa disputa, mas de qualquer disputa, romper a regra pela disputa do poder, seria o ato vilanesco maior. Então, de um lado, a questão é a regra. Qual é a regra? É a regra que define a vilania. Não é uma condição interior ou um princípio externo. É a regra pactuada. E a gente sabe que ela pode ser repactuada. Tá? Ela pode ser repactuada de uma forma não violenta ou de uma forma violenta, mas a ruptura à regra é o que produz o ato vilanesco. Então, necessariamente, ou não necessariamente, o ato vilanesco precisa ser uma violência física. Ele pode ser uma violência no sentido maior da palavra, num sentido abstrato da palavra. Toda e qualquer situação violenta entendida aí como toda e qualquer quebra de regra. Tá? Numa brincadeira de criança, a gente vê muito isso. Porque a criança vai aguentando ali o embate até certo ponto em que, não quero mais brincar. E a outra diz, mas está fugindo? Não pode fugir, tem que levar até o final. E a outra diz, não, nesses termos aí eu não vou mais brincar, estou fora. Tá? Então, é esse jogo que produz e reproduz, digamos assim, o ato vilanesco. Então isso é extremamente importante da gente reter, porque a partir de meados do século XIX você vai ter uma disputa em torno da imagem do mal, e aí eu vou usar apenas a palavra mal, não vou usar a palavra vilania, em torno da imagem do mal, que vai produzir muitas contradições, muitas confusões, muitas sobreposições e, eventualmente, às vezes a gente não sabe diferenciar exatamente o que a gente está chamando de mal ou não, e vai ter muita conversa, eventualmente, muita discussão se isso é maldade ou não é maldade. E às vezes, mas desse ponto de vista, dessa perspectiva dessa não é. Não é uma questão de perspectiva, é uma questão da regra.
Qual é a regra? Qual foi o pacto estabelecido? Se o pacto foi quebrado, você tem, digamos assim, o ato vilanesco. Isso não significa, digamos assim, que é isto que embasa, que é isso que constrói os discursos cinematográficos em torno da maldade ou da vilania. Eventualmente isso tem outra origem, uma origem mais propriamente cultural. Então é preciso reter, digamos assim, essa reflexão que eu fiz, que é mais conceitual de um lado, e uma outra dimensão, que é uma dimensão mais histórica, mais cultural, e que eventualmente constrói aí um outro fundamento para aquilo que a gente chama de vilania, mas sobretudo constrói aí um outro fundamento para a caracterização dos vilões. E não vamos estabelecer uma equivalência entre vilania e vilões. Tá? Porque a construção da imagem dos vilões tem outra origem. Tá? E uma origem muito mais prosaica de um lado, mas muito mais reveladora do outro. E aí eu usei uma coisa muito simples. Como eu fiz letras lá em Prisca Zeras, eu gosto das palavras, etc. E às vezes eu fico investigando as palavras. De onde vem a palavra vilania? Qual é a origem disso? Vilania tem origem lá no latim vulgar, lá em torno do início da era cristã, e vem de vilanus. O que é o vilanus? O vilanus é aquele pequeno agricultor que não é dono da terra, que trabalha para uma outra pessoa, que trabalha para o dono da terra, que trabalha para o fazendeiro. Tá? Então, ele é um despossuído da terra. Tá? Era isso que se chamava de vilanus, tá? Sobretudo na Roma Antiga. Tá? Então, o vilanus é aquele cidadão, ele não é um escravo, isso é extremamente importante de ser frisado, ele não é um escravo. O vilanus é um cidadão, mas é um cidadão pobre. É um cidadão destituído de bens. É um cidadão que trabalha mais das vezes para sobreviver, para ter a sua subsistência. Na evolução da palavra, sobretudo para as línguas latinas, ela vai reaparecer no francês, ali pelo século XIV, XV, como vian, né, que vai dar em português, por exemplo, vilão. Né. O vian, no século XV, ainda é exatamente a mesma coisa. Né. Ele é um pequeno agricultor que não é dono da terra, que trabalha ali para o nobre, que trabalha ali para o suzerano, para sustentar a si e a sua família, e que, de alguma maneira, passa a vida inteira fazendo isso. Aquele que rompe esse pacto, que quebra essa regra, que, por exemplo, vai lá e mata o conde, o duque, o visconde, etc., que arma uma tramóia para tomar aquelas terras e ficar com elas e se dizer o novo conde, etc., 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 vai começar a ser chamado de vilão numa nova acepção, na acepção de criminoso. Tá? E é essa acepção que vai sobreviver a partir do século XVI, mais do que a antiga. Ninguém hoje associa vilão a agricultor. Ninguém mais faz isso. Todo mundo associa vilão a criminoso. Mas pela história da palavra você vai descobrir que é um determinado tipo de criminoso. É aquele criminoso de origem pobre. Um nobre, quando comete um ato criminoso, jamais é chamado de vilão. Mas todo pobre, quando comete um crime a partir do século XVI, vai ser chamado sistematicamente de vilão. Isso é extremamente importante da gente reter. Porque se a gente fizer aqui uma galeria dos criminosos que a gente está apresentando em alguns filmes aí dentro da mostra, todos eles têm origem no extrato mais baixo da sociedade. E quando você lida com personagens de outros estratos, preste atenção nisso, nas palavras que estão na boca dos personagens em meio aos filmes. Eles não vão ser chamados de vilões. Isso Freud diria que
é revelador. Tá? Que existe aí um ato falho, que existe aí uma origem que acabou sendo subsumida, que acabou sendo escondida e que se torna absolutamente reveladora. No século XIX, essa reação dos estratos mais baixos vai ganhar uma outra dimensão, uma dimensão política, que é uma dimensão que inclusive está muito presente no cinema brasileiro, sobretudo a partir dos anos 60. Basta pegar o início do Deus e o Diabo na Terra do Sol, quando o camponês, despossuído da terra, que pertence ao coronel, está sendo ali vilipendiado, está sendo ali oprimido, está sendo ali escorraçado, escorchado, expropriado. Ele se revolta com aquilo, pega o seu facão e mata o coronel. O famoso Manuel, interpretado lá pelo Geraldo Del Rey. Diga. A Revolução Russa, quando mata o czar, toma o poder, Lenin, Trotsky, não sei, achei que ficou bem. É exatamente isso. Se pegar, não os textos mais clássicos, mas os textos, digamos assim, mais ficcionais a respeito ali da Revolução Bolchevique, a estruturação dramática desses textos vai restituir essa oposição entre o vilão, o homem despossuído, destituído de riquezas quaisquer, e esse nobre, ali figurado sobretudo na figura do czar. Então, é uma reparação. Na dimensão simbólica, não é uma questão política sobre capitalismo versus comunismo, etc. Na dimensão dramática, é uma reparação simbólica entre os que têm e os que não têm. Diga. Mesmo se tratando que esse chamado vilão seja um intelectual, é considerado também vilão? Não. O intelectual no sentido mais contemporâneo, digamos, século XX, aquele intelectual definido lá pelo Gramsci, ele vai ser excluído da categoria vilanesca, como eu estou colocando aqui, e quase sempre suas ações vão ser justificadas. Vai haver uma razão para o que ele fez. O intelectual não agiria, por exemplo, por instinto, e sobretudo por baixos instintos. Se a gente, por exemplo, for ver um filme como O Bastilho das Bestas, do Cláudio Assis, aquele povoado lá no interior do Nordeste, pobre, de alguma maneira miserável, de alguma maneira sem acesso à educação, à cultura, etc., ele é assaltado, em vários sentidos, por uma série de personagens externos e que pertencem ou a uma burguesia ou uma classe média alta e que vão ali simplesmente se valer da sua condição, do seu poder, e explorar aquelas pessoas, sobretudo as mulheres, as prostitutas, etc. E estão sempre dizendo alto e bom som que não lhes cabe qualquer justiça, porque não se aplica ou não se aplicaria a eles. Eles se colocam como sendo alguém fora de uma regra que define crimes, por exemplo. Isso é muito comum na sociedade brasileira. O crime se aplica a uns e não se aplica a outros. É aquela velha história. Quem é que está nas penitenciárias brasileiras? É o povão. A elite não está. A elite sai de tornozeleira hoje em dia. Tá? Mas não fica na cadeia. Nesse sentido, muitos filmes, não são poucos, muitos filmes vão retomar, até mesmo de uma forma inconsciente, porque isso se perdeu na poeira do tempo, vão retomar essa estruturação simbólica que tem a ver com práticas sociais da antiguidade, que tem a ver, por exemplo, com a posse da terra. A gente sabe o quanto a posse da terra numa sociedade como a brasileira foi fundamental desde os tempos das capitanias hereditárias. A gente sabe o quanto isso, por exemplo, atravessa um filme hiper famoso para nós, que é o Cabra Marcado para Morrer, e que remete a uma situação concreta, que era o engenho da Galileia ali na cidade de Sapê, no interior da Paraíba, e o quanto aqueles agricultores estavam ali lutando para que aquela terra que não tinha uso nenhum fosse revertida para eles, que eles queriam trabalhá-la e prover o seu sustento. E o quanto isso, inclusive, se transformou numa história extraordinária, numa saga extraordinária envolvendo o diretor, que é o Eduardo Coutinho.
Então, a questão da reforma agrária, que deflagrou inclusive naquele contexto o golpe de 64, entre outros fatores, é uma questão central na trajetória histórica brasileira. E tem a ver com os nossos vian, com os nossos despossuídos da terra. Tá? E o quanto eventualmente eles vêm para uma cidade como São Paulo, o homem que virou suco do João Batista de Andrade, e vêm aqui reivindicar algo que eles não sabem bem o que é, mas que eles deveriam ter acesso e não têm. O que os leva, ou de um lado, à criminalidade no sentido mais trivial, estou passando fome, preciso comer, preciso sustentar minha família, etc. Ou a uma criatividade, em vez da criminalidade, como uma forma de suprir essa ausência com alguma coisa que ele possa usar em abstrato. Por exemplo, no homem que virou suco, ele ocupa aqui as ruas em frente ao MAP e vai vender coisas. Tá? A rua é dele? Não. Aquele espaço público é dele? Não. Ele tem licença para vender alguma coisa ali? Não. Ele está despossuído de tudo, mas ele se finge de bom cidadão, ele faz uma graça, se torna alegre, comunicativo e diz, olha, eu vou vender isso para você, mesmo que oficialmente eu não possa. E a partir daí, eventualmente, ele vai mudar a condição dele. Tá? Então, essa estruturação, ela é uma estruturação chave para a gente compreender, de um lado, quem são essas pessoas e por que eventualmente elas vão ser caracterizadas como criminosas ou vilanescas, e onde está aí uma espécie de ponto de virada. Onde está o momento em que elas vão reverter essa condição e vão transformar, digamos assim, essa condição vilanesca num ato de resistência. Resistência social, econômica, política, etc. E, eventualmente, vão chegar ao crime propriamente dito, inclusive ao crime caracterizado como violento. Tá? Então, você tem aí uma reação que está construída historicamente desde a antiguidade. Tá? E que tem a ver com quem possui e quem não possui. Tá? Tem a ver com a ideia do equilíbrio ou da falta de equilíbrio dentro da sociedade. Hoje a gente traduz isso pela ideia da desigualdade social. Tá? Então é aí que se chega aí a um consenso ou a uma proposição em relação a uma estrutura que vem de lá de trás. E que a gente herdou como colônia ali em 1500 e que a gente manteve ao longo de 500 anos de uma forma ou de outra, agregando alguns elementos. Que elementos a gente agregou? Dentro da nossa incivilização, a gente encontrou personagens que representavam essa incivilização, essa barbárie, selvageria, etc. Tá? Que personagens são esses? Bom, por que seríamos uma raça inferior, segundo os pensadores ali do século XIX? Porque na nossa sociedade tinha índios, tinha negros e tinha sertanejos. Então, nós tínhamos 3 máculas, tínhamos 3 faltas. E, nesse sentido, a sociedade brasileira não conseguiria caminhar. E aí tem vários textos lá do século XIX, ou tem um texto famoso, como Os Sertões, do Euclides da Cunha, em que ele, inclusive, muito corajosamente revela a estupefação dele. É um sertanejo, mas é forte como a terra, é brilhante militarmente e conseguiu ganhar ali várias das escaramuças, várias das lutas contra o exército brasileiro constituído por pessoas absolutamente racionais, esclarecidas, bem formadas, bem nutridas, etc, etc, etc. E o discurso que se formava contra essas vitórias dos sertanejos insistiu no quê? Na animalidade dos canudenses, né? Dos habitantes do Arraial de Canudos. Então, por exemplo, a cabeça do famoso coronel Moreira César, que era um homem extremamente cruel, assassinava mulheres e crianças sem dó nem piedade. Então, quando ele foi morto pelos canudenses e foi degolado, a cabeça dele foi exposta lá no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, junto com fotos dos canudenses para dizer da barbárie daqueles seres que a República tinha que extirpar da sociedade brasileira. Tá? Então a imagem simbólica que se criou dos canudenses era a pior possível. Era de uma barbárie pura. Tá? Então a gente chega a um ponto em que qual é o ato vilanesco propriamente dito? O exército brasileiro vai lá, tenta invadir e destruir Canudos, forma-se uma guerra, e na guerra
Você está lutando pela vida, você está tentando sobreviver à morte. Os canadenses ganham 4 das 5 batalhas. Isso é um ato vilanesco? Ou o ato vilanesco é o discurso de uma certa mídia, sobretudo jornais no final do século XIX, de uma certa porção da sociedade brasileira que formava ali seu extrato social mais alto, formava ali o Estado brasileiro, que vai e cria um discurso que não corresponde ao relato mais próximo dos fatos acontecidos. Isso é um dado fundamental e isso é o que nos aproxima da questão do cinema. Se esse discurso positivista ele funcionava bem ali no século XIX, ele vai perder força não só por suas contradições internas, mas porque ele vai ceder vez à chamada cultura de massa. Vai ceder vez a um conjunto enorme de mídias, jornal, televisão, cinema, hoje em dia a web, a internet, etc., que vão mudar, digamos assim, a circulação da informação dentro da sociedade. Enquanto que a informação intelectual, no século XIX, ela está feita, aqueles que têm acesso à escola, à educação, está feita aos estratos mais altos da sociedade, com raras exceções. No século XX, a proposição de uma cultura de massas é para todos os estratos sociais. Há muitos intelectuais que veem isso negativamente. Isso, sobretudo, é figurado lá nos famosos debates da Escola de Frankfurt. Por exemplo, um pensador, um filósofo como Theodor Adorno condena a cultura de massa justamente pelo que ele chama ali de, sei lá, de barbárie formativa, de barbárie intelectual, por, digamos assim, diluir ao extremo um conhecimento que ele considera uma coisa absolutamente nobre e que forma aí o ser humano na melhor dimensão. E do outro lado, um pensador, um filósofo como Walter Benjamin, que vai, de uma forma extraordinária, ver isso como positivo. Claro, não é mais elitista, agora é para todos. E não necessariamente é negativo, ainda que essa visão negativa da cultura popular ou da cultura de massas, ela persista. Quando a gente vai ver um filme como Um Dia na Vida, do Eduardo Coutinho, a visão que ressalta dali em relação à televisão aberta brasileira, aparentemente é a pior possível. Ela ofereceria ali um cardápio de horrores. O Coutinho não tinha essa visão. Ele não selecionou aqueles trechos supondo que eram o melhor do pior. Ele não tinha essa visão. Ele via muitas daquelas situações como algo muito interessante, quando não positiva. Então, cuidado com esse filme. Mas, de uma maneira geral, e seguindo essa influência aí da Escola de Frankfurt, a cultura de massas vai sempre ser vista como algo ruim, como algo diluidor, como algo brega, como algo kitsch, como algo negativo. E nesse sentido, se pegarmos apenas o cinema, o que o cinema constrói aí como imagens do mal? Por que quase todos os, entre aspas, bandidos são sempre dos estratos populares? Por que o gênio do crime é um gênio? O Assalto ao Trem Pagador, que é um filme que é muito conhecido e que é baseado num fato real, o Roberto Faria, ele reproduz uma coisa que de fato aconteceu. Quando houve o famoso assalto ao trem, ali em Japeri, no subúrbio do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense mais especificamente, a imprensa especulou que aquilo era uma ação de uma quadrilha internacional, porque bandido brasileiro não teria capacidade de organizar e realizar um crime como aquele. Isso foi a imprensa que fez. E quando o delegado veio e disse, não, mas isso aqui foram brasileiros, foram moradores ali da favela da Mangueira que realizaram, a imprensa, num primeiro momento, não acreditou muito, não. Bandido brasileiro é inteligente? Não pode ser. Então, só nessa situação, e só nesse filme, que joga com isso, você percebe aí o quanto isso que agora eu vou chamar de ideologia, o quanto essa ideologia ela é forte dentro da sociedade brasileira. Ela atua dentro dos filmes.
ela caracteriza a ideia do bandido como sendo aquele ligado ao extrato social mais baixo. Sim. Rapidinho. Não, vamos lá. Tem nada a ver com o apagador do Ronaldo Biggs, que frequentou a alta sociedade do Rio de Janeiro. É. Tem a ver? Não ia saber agora, porque Do eu ponto de vista simbólico, sim. Até como eu conheci o Biggs, ele foi meu vizinho. Mas o senhor não tem nada a ver com ele, né? Não, eu não participei do assalto. Sim, ele era um estrangeiro, um inglês, e no Brasil ele era tratado como uma personalidade. Porque tinha realizado o roubo do século ali, no início dos anos 60, na Inglaterra, etc. Para nós ele era uma personalidade. Tá? Isso é extremamente importante. Eu vou me permitir pular algumas coisas e ler uma certa relação para vocês, que vai indicar como é que isso se dá. Tá? Eu nem cheguei na quarta dimensão, mas eu vou mencioná-la rapidamente para fazer essa enumeração onde está essa indicação. Você já deu um salto. A quarta dimensão refere a outro pensador muito importante já no século XX, que é o Max Weber. Eu vou chamar de weberiana. Digamos assim, a proposição weberiana, ela supera lá o positivismo e todas as contradições do positivismo, e sobretudo essa caracterização muito dicotômica do positivismo. O Weber não nega o uso instrumental da razão pela burguesia. Mas ele vai dizer que a burguesia, justamente porque usa a razão, ela vai ter uma atitude diante do mundo que ele chama de desencantada. Então, o burguês vai se tornar um sujeito muito pragmático, de um pragmatismo que às vezes assusta, pelo uso radical da racionalidade, inclusive para produzir os crimes perfeitos, para produzir os gênios do crime e coisas do gênero. E ele vai dizer que para as classes populares, no imaginário que elas vão produzir na passagem ao século XX, na passagem à sociedade industrial, essas classes populares vão entender as suas vidas não numa dimensão desencantada, mas como uma sina, como se o viver estivesse marcado desde o primeiro momento pelo que Deus decidiu, pelo que a providência decidiu, pelo que o destino decidiu, pelo que a fatalidade decidiu. Tá? E, nesse sentido, as classes populares vão ser as grandes responsáveis, mas aí parte da elite também vai seguir isso, por tentar gerar uma espécie de compensação que vai ganhar um nome muito preciso no Brasil. Vai se produzir um sincretismo. Então, nada de um desencanto radical, muito pelo contrário, vamos para uma série de crenças, mas que são crenças, até certo ponto, instrumentais, porque vão misturar uma série de coisas. Tá? E aí eu vou ler a relação para vocês terem uma ideia do que isso significa. Para as classes populares, você realiza o sincretismo buscando o quê? Buscando entidades anímicas. Isso, sobretudo, é muito forte no Brasil por conta da influência afro. Tá? Vai buscar as entidades dotadas de energia. Tá? E isso, por exemplo, tem um filme extraordinário na mostra que é espetacular nesse sentido, que é O Anjo da Noite. Tá? Inclusive o trecho, eu não sei se eu vou ter tempo de mostrar, mas o trecho que eu tinha separado do filme é o trecho em que a personagem principal ela vai ser tomada, vai perceber, vai entender tudo que a cerca, que é uma casa, uma mansão, e o quanto ela vai ser atravessada por essa energia, que pode ser uma energia do bem e pode ser uma energia do mal. Esse sincretismo vai buscar uma intencionalidade. Onde está a intencionalidade? Nos santos, nos espíritos celestes, que são os anjos, nos espíritos infernais, que são os diabinhos, nos mortos, os zumbis, por exemplo. Tá? Então, esse panteão de personagens, ele emerge justamente para dar conta dessa relação entre uma dimensão e outra. Se as classes populares vão buscar essas, digamos assim, personagens, essas figuras, essas dimensões, o que as elites vão buscar? E
no fundo, a partir do século XX, mais do que as elites, que as elites vão perder progressivamente seu assento aristocrático. Em vez das elites, a gente deve falar, mais do que as elites, as classes médias e altas. O que as classes médias e altas, que vivem a cultura de massa, vivem mais do que qualquer outro extrato social, o que elas vão buscar? Elas vão buscar um panteão de ídolos. Vão buscar as celebridades. Seja uma celebridade intelectual, a academia, no mundo inteiro, mas no Brasil isso eu acho extremamente exagerado, a academia vai ali buscar os grandes pensadores. Eu fico sempre perguntando, qual é o pensador da moda aí? Gilles Deleuze? O cara não é importante porque pensou sobre isso ou sobre aquilo. O cara é importante porque ele é uma celebridade acadêmica. Ou, se não é uma celebridade acadêmica, é uma celebridade política. Ou se não é uma celebridade política, é uma celebridade artística. Se não é uma celebridade artística, porque alguém realizou um ato trivial no meio da rua, o Jornal Nacional foi lá e disse, olha aqui um herói. E aí, eventualmente, o que você quer ser? Eu quero ser aquele sujeito ali desde criancinha. Isso é um sincretismo. Tá? Oi? Sem dúvida nenhuma. Todo mundo já esqueceu que ele está envolvido lá no caso do Banestado, que não foi resolvido da maneira como esses estão sendo resolvidos aí hoje em dia. Uma figura aparentemente sem contradições, mas que se for revolver a história dele, é extremamente contraditória. Foi esquecido, mas mais do que esquecer a história dele, ele é esse paladino da justiça porque isso foi construído, a gente chama hoje em dia pela mídia. Tá? Isso foi construído simbolicamente. Tá? É aí que está a questão que nos interessa. Por que ver esses filmes? Porque eles são construções. Não estamos vendo esses filmes por causa dos seus heróis. Ou, na verdade, eventualmente, o que a gente chama de bandido, anti-herói, o ser vilanesco, quase sempre é o protagonista desses filmes. Esses filmes são interessantes porque eles trazem à tona essas figuras como protagonistas, como condutores da narrativa, como seres que são atravessados pelas contradições mais importantes, interessantes, reveladoras da sociedade brasileira. Então é uma mídia, é uma cultura de massa. O cinema de fato foi uma cultura de massa enorme lá até meados do século XX, e é um conjunto de obras reveladora de uma percepção de, por que eu vou pegar o bandido e vou fazer aquela historinha tradicional de que o policial vai finalmente derrotar o bandido no final? Será que o Tião Medonho, o protagonista do Assalto ao Trem Pagador, ou o Ronald Biggs, são simplesmente os coadjuvantes do crime de uma história sempre legalista? Não, a certa altura o cinema rompeu com isso. Nem sempre rompeu. O filme mais antigo da mostra, que é O Filho do Advogado, é um filme estranhíssimo. É uma joia rara, porque é um dos filmes que sobreviveu lá do passado, um dos poucos. Mas é um filme estranhíssimo, porque é digamos assim, um melodrama sobre um advogado rico que cometeu um pecado de juventude. Teve uma filha natural. Né? Em outros textos, eventualmente, você vai carregar nas tintas e vai dizer, teve uma filha bastarda. Tá? Mas teve uma filha natural, como diz lá o filme. Uma filha ilegítima. E ele resolve trazer essa filha para Recife, já que ele manteve ela no campo durante mais de 20 anos, traz ela para Recife, instala ela e a mãe ali, numa boa casa e tal. E ele vai partir para uma viagem à Europa. E ele tem um outro filho, um filho legítimo, que é um playboy, um estudante de direito, um homem da elite. E que, como homem da elite, diz, posso tudo. E de repente eles vão se conhecer e ele diz, essa menina aí me interessou, quero você. Literalmente quero você, quero dormir com você, quero fazer sexo com você. E ela diz, não quero. Não me interessa. Ele diz, bom, então vai ser pela violência. E ele tenta atacá-la. E ela, para se defender, o mata. Em circunstâncias que a gente consideraria, entre aspas, normais, o julgamento seria por, como diz lá no texto do filme,
e até bem pouco tempo aí no Código Civil Brasileiro, legítima defesa da honra. Né? Mas ela não é absolvida em função disso. Alguém vai ser levado para a cadeia como culpado. Quem vai ser levado para a cadeia como culpado? O caseiro. E por que ele vai ser levado preso? Ele é negro, ele é analfabeto, ele é agricultor, ele é um via. E o filme, a nós, hoje em dia, nos parece absurdo. Mas o filme foi muito criticado a partir dos anos 60 por uma certa incoerência dramática. Né? Mas isso é uma solução ruim, porque o diretor não seria capaz, não seria inteligente, etc. Eu, particularmente, não vejo o filme como ruim. Eu vejo o filme, eventualmente, como datado. Como aquele filme que se submete a uma lógica social considerada normal ali àquela altura, 1926. Do nosso tempo, visto de hoje, parece um absurdo completo. Pô, mas o cara não tem culpa de nada, ele não atirou em ninguém, não propiciou isso daí, não pensou isso, não mandou o cara fazer, nada. Mas por que ele vai para a cadeia? E ele vai para a cadeia. Literalmente. Então, você vê esse tipo de situação num filme como O Filho do Advogado, você vê esse tipo de situação num filme até muito curioso para estar numa mostra como essa, como Ópera do Malandro, que é um filme dos anos 80, que é um musical lá do Chico Buarque, etc. E que na famosa canção entre o Max, o malandro da Lapa, e seu antigo amigo de infância e adolescência, o Tigrão, que virou delegado de polícia, enfim, com tendências fascistas, no embate entre os dois, através da música, da dança, etc., o Max acabou de criar uma enorme briga num cabaré batendo lá nos integralistas. Aí os integralistas reclamam, alguém tem que ser preso, esse cara tem que ser preso. Aí o Tigrão, pode deixar que eu resolvo. Aí tá passando uma nordestina que não sabe do que tá acontecendo, ele prende essa daí. Aí levam presa, ela não sabe nem por que tá sendo presa. Exatamente. A culpa é sempre do mordomo. Tá? Então, nesse sentido, a gente começa a perceber como é que os filmes se estruturam e de onde vem a razão, a justificativa para isso. É óbvio que hoje, quase um século depois, o público atual já perdeu o contato com essa mentalidade, com os fundamentos dessa mentalidade. Então, hoje, eventualmente, nos parece que é absurdo que num filme como A Filha do Advogado você prenda o mordomo, no nosso caso, o caseiro. Tá? Mas se a gente examinar com cuidado, tiver essa consciência de como caminha esse universo simbólico desde a antiguidade, a gente vai entender por que sobra para ele. Por que é que tem que sobrar para ele? Por que o seu papel é incorporar a culpa dos patrões. Tá? Isso está aí num filme que fez muito sucesso no Brasil aí no ano passado, que é aquele Relatos Selvagens. Um dos episódios, o filho lá do casal atropela alguém, mata alguém, e o casal vira pro caseiro lá, pro empregado da casa, você assume a culpa no lugar do nosso filho? Tá? E aí, enfim, não é um filme de 1927, é um filme de 2015. Tá? Está aí. Esse jogo está aí. Onde está o ato vilanesco? É do caseiro ou é do Estado, que o julga culpado sem ele ser? É do sujeito que matou o outro ali dirigindo a 150 por hora? Ou, pior do que isso, é dos pais que resolvem fazer uma proposição como essa? Então, a vilania, ela é algo muito mais do que uma dimensão física. Ela é, na verdade, uma dimensão de construção de uma ruptura da regra. A gente agora pode chegar a uma dimensão maior de uma ruptura de uma ordem pactuada consensualmente dentro de uma determinada sociedade ou de um determinado grupo. Isso, a rigor, vem sendo rompido a todo momento, desde sempre. É por isso que, inclusive, a vilania está na ordem do dia. No caso do Brasil, mais do que na ordem do dia. Está naquela loucura lá de Brasília. Tá? Se produziram atos vilanescos monumentais nos últimos 3 anos. Tá? E aí a gente percebe o quanto essa dimensão ela é uma dimensão que ultrapassou a letra da lei. Tá? A lei
ficou quase morta, ela não importa mais. Por quê? Por que ela não importa mais? Onde está o poder hoje? O poder, no tempo do Hamlet, estava no príncipe. E o príncipe era a questão fundamental. O que o príncipe pode ou não pode fazer. Quem está no lugar do príncipe hoje em dia? É o Estado? Ainda um pouco, mas de uma forma mais proeminente, não mais. O que está no lugar do Estado e do príncipe hoje em dia é a grande corporação. Não é à toa que o dado que é realmente novo nessa loucura toda é você ter lá as 5 grandes construtoras do país. Que mais do que 5 grandes construtoras, 5 empresas individuais, são uma grande corporação que age pactuadamente para dentro. Isso significa que a corporação hoje ela tem uma outra dimensão. Ela é um dado relativamente novo, ela não é empresa, é a corporação. E como corporação, eventualmente, você pode ter um sindicato ou um conjunto de sindicatos. A corporação tem hoje um peso, uma participação, uma presença na sociedade que a torna aí um dos elementos vilanescos mais significativos. E, nesse sentido, eu até indicaria isso para vocês, o cinema tem uma enorme relação com essa dimensão desde o início. Existe um autor, um estudioso estadunidense chamado Stefan Andriopoulos. 2 livros deles foram traduzidos no Brasil. São livros, em princípio, sobre cinema, mas eventualmente um pouco mais do que cinema, cinema e televisão, cinema e espetáculos, vamos dizer, de feira, mas sempre o cinema lá no centro. Um livro chama-se Possuídos, que no caso aqui da discussão que a gente está tendo é o mais importante. O outro chama-se Aparições Espectrais. O livro chamado Possuídos lida com a questão da hipnose. E o quanto a hipnose é um tema recorrente no cinema ali nos primeiros 30 anos da sua história. Só para lembrar um exemplo muito famoso lá, o Dr. Mabuse, lá do Fritz Lang, uma série de filmes nos anos 20 do século passado, na Alemanha. Mas o Andriopoulos ele investiga uma série de autores jurídicos e o quanto esses autores têm uma dificuldade inicial lá no século XIX de lidar com esse novo ente que vai surgindo, vai se apresentando, que é a corporação, e o quanto o direito, inclusive o direito brasileiro, vai ser contaminado por um jargão, e mais do que um jargão, por toda uma ideologia, que vai dar, digamos assim, a essa dimensão corporativa uma caracterização muito propriamente espectral. Quem é o culpado na corporação? A rigor, ninguém. Porque a corporação é como se fosse um organismo vivo, uma coisa da biologia do século XIX. E se ela é um organismo vivo, ela é um organismo de natureza boa ou má. Teria inclinação para a bondade ou para a maldade. Como é que é possível caracterizar isso em relação a esse organismo vivo que é ao mesmo tempo sem rosto, sem fisicalidade no sentido humano, sem uma identidade? A quem você culpabiliza? E aí é preciso sempre lembrar, isso não é muito comum no Brasil, mas sobretudo no antigo primeiro mundo uma grande corporação é o conjunto de seus acionistas. Então vamos prendê-los todos. Então, por exemplo, em vez de colocar o Eike Batista na cadeia, vamos prender os acionistas das empresas do Eike Batista. Os mercados, etc, etc, etc. Então, tá bom, só tenho 3 minutos. Vocês vão ter que vir ver todos os filmes. Você pode falar, a gente tem mais 15 minutos no total, se você quiser falar. Não, eu só leria, deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei nem se eu trouxe. Eu só leria uma definição de um
um jurista do século XIX, um jurista alemão, 1870, 72, por aí, chamado von Gierke, em que ele diz que, de alguma maneira, se é possível imputar crime a um indivíduo, isso é possível porque ele tem vida psíquica. E o que ele define como vida psíquica? Ele diz que a vida psíquica é determinada pela força. Força já é uma ideia, uma palavra muito abstrata, muito imprecisa, mas é determinado pela força abrangente de um agregado espiritual organizado. Lê isso, de um intelecto, né, que funciona dentro do indivíduo. Então a origem do crime é ele pensou o crime. Então não existiria crime por impulso, segundo ele. Tá? E aí ele se pergunta como é possível imputar crime a uma corporação, já que na corporação você teria organismos invisíveis suscetíveis de cometer crime, mas como eles são invisíveis, eu não consigo determinar exatamente quem é o autor do crime. Tá? Enfim, eu vou encerrar por aqui. Peço desculpas por ainda estar no meio da reflexão. A gente até pode conversar um pouquinho lá fora, se vocês não forem ver o Noite Vazia, mas eu recomendo ver o Noite Vazia. Tá? E, enfim, temos 15 minutos para perguntas de vocês, já que eu falei demais. Se vocês não quiserem perguntas, você pode continuar no Não, deixa ele perguntar. Se não existisse o mal, nós não saberíamos o que é o bem. Não é isso? Digamos assim, por exemplo, um texto como a Bíblia, mas não é o único texto, ele formula essas categorias. Então você começa a estruturar a sociedade dizendo que ação, que comportamento, que ideia, que atitude você aceita e você não aceita. As que você aceita, eventualmente você vai chamar de bem. As que você não aceita, você eventualmente vai chamar de mal. Tá? E isso, como é passível de transmissão, tá? Pela educação, etc., você gera aí um corpus. Quais são as atitudes do bem, quais são as atitudes do mal, por exemplo. Então, se isso é atravessado por uma condição como a da civilização, por exemplo, falar alto não é civilizado. Tá? Então esse sujeito já tem uma inclinação vilanesca ali, porque ele... Tá? E é óbvio que isso causa incompreensão e eventualmente causa, digamos, até mesmo males concretos. Muitas pessoas são acusadas de coisas que de fato elas não fizeram, ou de uma natureza que não é em si nem boa nem mal. Falar baixo ou falar alto não quer dizer nada. Quer dizer que a pessoa é daquele jeito ou se comporta daquele jeito. Isso não carrega nada de particular. Tá? Diga. Vou fazer mais uma só. Vou levar você para o cinema americano, talvez você consiga me responder isso. Vamos lá. No cinema americano, depois que eu comecei a entender o Zapata, que é a reforma agrária no México, e aí eu comecei a observar, e uma vez teve uma palestra com um zapatista aqui, e todo filme americano, quando o bandido, o vilão não morre, não vai preso, ele vai para o Alabama, México. Lá é a descarga dos americanos. É isso, mais ou menos? Uma coisa que eu tentei entender. Esse é um assunto bem complicado, nem sei se eu vou conseguir resumir, mas vou tentar. Basicamente, os Estados Unidos, eles constroem a priori a ideia de que eles são uma civilização. Por que a priori? Porque em 1820 o presidente chega e diz: é o destino manifesto desta nação se tornar a nação mais civilizada do mundo. E para ser civilizado você tem que indicar o que não é civilizado. Então, por exemplo, dentro da história americana do século XIX, os mexicanos não são civilizados. Por isso, inclusive, é preciso comprar o Texas, comprar, não sei, a Califórnia, porque para civilizar. E dentro do imaginário deles, sobretudo em cinema, o vá para o oeste
jovem, o Go West Young Ben, vá para a fronteira final, vá para o sertão bravio, vá para as pradarias, significa sair do leste civilizado e levar a civilização para o oeste. E é óbvio que você está com carta branca para exterminar os não civilizados, mexicanos, índios, etc, etc, etc. E como povo superior você pode escravizar negros, etc, 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 etc. De um ponto de vista simbólico, o western é você levar a ordem para onde ela não existe. E talvez no maior dos westerns, porque é aquele que vai fazer isso de uma forma simbólica quase perfeita, que é o Shane. No Brasil os brutos também amam. Esse pistoleiro que traz a ordem, ele não se identifica com a ordem. Shane vai embora no final. Ele é um instrumento da ordem. Então a ordem é algo superior a ele. Ele não encarna a ordem. Ele é usado pela ordem. Então a ordem, a civilização, é algo mais abstrato. É uma ideia que você compra. Tá? No caso dos Estados Unidos, eles compram essa ideia até hoje. Dando um salto monumental e pegando um filme feito por um não estadunidense, que é o Andrew Dominic. Ele fez um filme há uns 5 anos atrás com o Brad Pitt sobre máfia. E o Brad Pitt é um assassino profissional que é contratado pela máfia para dar cabo de um sujeito que enganou a própria máfia. Que era da máfia, mas enganou a própria máfia. E ele combina um preço. Cobra lá X pelo trabalho, ele vai lá, mata o cara e no final do filme ele vai lá cobrar os honorários dele. E aí o advogado da máfia vem com um papo do tipo, olha, a gente está passando por um momento difícil aí, a economia está ruim e tal, não sei o quê. Vão te pagar só a metade. Aí ele tem uma explosão extraordinária. E essa cena é uma cena muito bacana, porque eles estão num bar e no fundo tem uma televisão que está passando o famoso discurso do Obama quando ganhou a eleição lá em 2008, se não me engano. E o Obama dizendo lá que essa é a nação que vai realizar os princípios de Benjamin Franklin, George Washington, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o Brad Pitt tem uma explosão, olha, não vem com esse papo, porque Benjamin Franklin, George Washington, não sei o que, era tudo escravocrata, tudo fazendeiro, tudo fez a independência em prol deles mesmos e tal, quero o meu dinheiro. Lá é outro universo cultural, é diferente do nosso, é outra história, mas tem suas questões em relação a essa dimensão de vilania. A compreensão seria diferente, mas os pressupostos, até porque é também um país colonizado por europeus, etc, 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 são os mesmos. Tá? E não é à toa que o western é, no fundo, um filme de agricultores, né? De um lado os barões de gado, do outro lado os pequenos agricultores sempre. Tá? Diga, 1, 2, vamos lá. Eu vou fazer uma rápida intervenção bem curta para esse senhor me despertou para isso. Os Estados Unidos, quando invadiram o Iraque, cercaram o Iraque e tinha um determinado momento em que todas as unidades do exército atravessariam a fronteira juntos. Houve um atraso de 4 horas porque o presidente da época ordenou que a unidade símbolo seria Custer, a cavalaria de Custer, que não era cavalo, era tanques de guerra, hoje, mas com esse nome, General Custer. Claro. E quando eu vou falar com americanos, sabe, eles mostram que Custer, que nasceu no Ohio, e eu digo Ohio que o Esparta, para mim, ele não é herói. Quando Custer é apontado como herói, eu peço para as pessoas que estão aqui procurar nos sebos um livro que diz Enterrem meu coração na curva do rio. Foi feito por um americano, senão vão pensar que é um comunista falando mal dos Estados Unidos. Não é, é um americano falando mal desse pessoal. Custer faleceu aos 37 anos e todo mundo lamenta a morte dele. E a esteira, dezenas e dezenas de milhares de pessoas que ele assassinava de madrugada, enquanto a aldeia dormia, ninguém fala nada. Então eu agradeço esse senhor ter falado aí, porque me despertou esse problema do George Custer Armstrong.
Sim. O livro, repito, Enterrem meu coração na curva de um rio. É o pedido de um chefe indígena. Quando me matarem, me enterrem o coração na curva do rio, porque o rio nas curvas fazem... diminui. Eu sugiro também que vocês vejam 2 filmes muito curiosos, feitos por eles. Um chama-se 3 Reis, do David Russell. História de 3 soldados ali na primeira invasão do Iraque. E o outro é um blockbuster aparentemente de entretenimento, que é o Cavaleiro Solitário, do Gore Verbinski, que tem uma sequência sintética em relação a tudo isso que você está falando e que eu acho bastante eloquente. Eventualmente para nós aqui talvez significasse pensar por que a gente não estuda os nossos campos de concentração nos anos 30 e nos anos 40. O que mais? A sua pergunta. Em primeiro lugar, parabéns pela mostra. Quando eu vi, achei interessantíssimo. Eu fiz um trabalho ano passado, eu sou estudante de História. Eu usei a ópera do Malandro, porque a aula eu tinha que montar quem é o malandro. Era uma pergunta, né? Achei interessantíssimo quando eu vim. E assim, a pergunta que eu quero te fazer não é nem minha. Eu conversava muito com um amigo meu que ele falava assim, quando eu assisti Cidade de Deus, eu gostei bastante da reflexão que ela propõe. Que é isso que está acontecendo, isso é fato, né? Então, assim, ele falava assim, não, mas eu tenho uma crítica, que o cinema brasileiro, ele fala muito dos nossos problemas. E os americanos, por exemplo, eles exaltam as coisas boas que eles têm. O que você teria para dizer sobre isso? Olha, eu nunca fiz esse tipo de estatística, mas a minha impressão é de que nós nos exaltamos mais do que eles. Por exemplo, quase todas as chanchadas têm um olhar muito positivo sobre o Brasil, mesmo partindo de personagens como o Malandro. Por exemplo, todos os filmes de chanchada sobre a chegada de Brasília, nenhum vê Brasília como algo problemático, negativo, uma interrogação, uma coisa que o vale, etc. Eu diria que assim, a nossa tendência, de uma maneira geral, é ter um cinema muito mais exaltador do que se imagina. Talvez alguns filmes de maior repercussão pareçam indicar uma imagem como essa, mas isso, às vezes, talvez seja uma recepção equivocada. E tem um filme na mostra que algumas pessoas me perguntaram por que esse filme está na mostra, que é o Ébrio. O Ébrio é, sobretudo, conhecido por causa do Vicente Celestino e da canção. Em geral, as pessoas adoram a canção, adoram cantar a canção, mas não percebem exatamente o que está sendo dito ali na letra daquela canção, que é terrível. Ele acaba com ele mesmo e com todos os brasileiros. Mas o filme nunca foi visto de uma maneira negativa, embora o filme ele explore, por exemplo, digamos, a dimensão vilanesca mais incisiva, para mim, da sociedade brasileira, que é a maledicência do cotidiano, né? Você acorda, abre a porta, fala com o vizinho. Vizinho, você viu o que a vizinha fez? Oi. Eu trabalhei no meio 27 anos em grande imprensa, entre aspas, né? E os críticos de cinema e teatro brasileiro, no geral, eles puxam muito o saco do lá fora e aqui é muito. Isso eu vi muito. Hoje parece que mudou um pouco. Alguns, evidentemente, tinha exceções belíssimas que eu conheci. Mas, no geral, uma tendência sempre a criticar o filme brasileiro. É uma coisa que eu vi muito isso. Digamos assim, toda a formação social e cultural brasileira, que vem dessa suposta deficiência, seríamos um povo bárbaro, selvagem, culto, canibal, etc, 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 significa talvez uma cobrança de nós para com nós mesmos, do qual a gente ainda não se livrou totalmente. E isso significa a suposta valorização de tudo que é estrangeiro, de tudo que é exterior, que supostamente seria melhor. Isso, para mim, tem uma raiz muito forte nessa formação e, eventualmente, também em jogos políticos, econômicos, que não são, digamos assim, para amadores. Uma das maiores vilanias que atravessa um país como o Brasil é o mercado de cinema ser assambarcado por empresas estrangeiras que não permitem que o filme brasileiro simplesmente exista dentro desse mercado. Então as coisas não são naturais, elas são construídas historicamente e essa construção, às vezes, ela é muito problemática. O que eu acho que a gente tem sempre que
que ter em mente, prestar atenção, conversar, discutir, qual é o parâmetro que eu estou usando para, por exemplo, falar do Cidade de Deus? Tá? Eu tento compreender ele como obra de arte, eu tento entender como é que ele se fez do ponto de vista da narração, da montagem, da fotografia, dos atores, do não sei o quê. Eu tento inserir ele dentro de uma certa trajetória que é nossa e não externa. Eu tento perceber onde é que está a diferença do filme, efetivamente. Cidade de Deus é um dos primeiros filmes que diz que a violência não é fruto da origem. Você nasceu da favela, você é o bandido. Tá? E é um dos primeiros filmes que diz que a violência tem várias origens. O Dadinho adora matar. O Cenoura quer ganhar dinheiro. O Madegalinha quer se vingar. Enfim, os motivos são totalmente diferentes para cada um dos personagens. Então, qual é a origem da violência? Nenhuma. Não tem uma origem determinada. Tem circunstâncias históricas precisas, tá? Que se fazem, vão se fazendo. Tá? Nesse sentido, às vezes a gente se cobra a partir das premissas erradas, que eu acho que é a questão muito em relação, sobretudo, a uma crítica que eventualmente é colonizada, sim, mas que, sobretudo, às vezes não se abre devidamente para pensar em aberto. Lógico que às vezes tem muito essa coisa, o crítico não pode deixar o texto em aberto, tem que fazer uma afirmação, é bom ou é ruim, etc. Mas, sobretudo, às vezes o crítico tem medo de colocar uma dúvida, em vez de colocar uma certeza. A certeza de que, por exemplo, eu não sei bem o que significa esse filme. Eu acho que, às vezes, a gente precisa dizer, eu não sei bem o que eu vi. Até gostei ou não gostei, mas não sei bem o que eu vi. E é por aí. Bom, acho que o tempo encerrou. Eu agradeço muito a presença de vocês, convido todos a continuarem seguindo a mostra. Segunda-feira o catálogo vai estar aí, então tem um conjunto de textos lá que pontualmente indicam uma ou outra coisa que eu mencionei aqui. Eu acho que eu tentei fazer uma fala que complemente muito mais do que repita o que está lá no catálogo. E eu acho que os filmes mesmo, eles são, digamos assim, uma grande base para você começar a lidar com um tema como esse. Ver os filmes e sair com eles na cabeça, pensando, às vezes curtindo, às vezes cantando as músicas lá do Ópera do Malandro e eventualmente percebendo ali que tem muitas facetas, tem muitos ângulos, tem muito material para se trabalhar ali, não só a vilania, mas a vilania eu diria que está na ordem do dia para a sociedade brasileira como um todo, e isso vai exigir de nós respostas muito conscientes aí nos próximos tempos. E eu acho que não foi pensada assim, mas a mostra ganhou uma atualidade e uma oportunidade que eu acho que justificam todo o esforço que a gente fez para trazer isso para vocês. Obrigado. Obrigado. Fala até.